それで腹いっぱいになんのか？乙骨。Ryu, um dos feiticeiros mais poderosos da Era Edo, reencarnados no jogo do abate, é definido por sua força bruta e pela maior saída de energia amaldiçoada da história. Então é por isso que hoje vamos analisar todas as técnicas e domínios de Ryu. Esse vídeo, como o nosso último, onde eu explico todas as técnicas e domínios do Hakari, foi a pedido de um inscrito aqui do canal. Então se você quer um vídeo sobre algum personagem, comenta aqui embaixo e sem mais enrolações, bora direto ao ponto. Você está no Visão Otaku e agora a gente começa a nossa lista. Combate corpo a corpo. O combate corpo a corpo de Ryu é um dos aspectos mais subestimados do personagem, já que sua fama vem do Granite Blast. No entanto, ele é um dos poucos personagens de Jujutsu Kaisen que conseguiu peitar o Yu Tokotsu com a Rika totalmente manifestada no soco. Diferente de feiticeiros que usam técnicas para compensar a falta de força, o corpo de Ryu naturalmente é um tanque e sua saída de energia amaldiçoada é a maior da história, e ele a usa para reforçar seus membros a níveis absurdos. Cada soco de Ryu carrega a potência de uma explosão. No mangá, ele foi capaz de desorientar Yuta com golpes diretos, algo que poucos personagens conseguiriam fazer. Ele não apenas bate forte, ele mantém uma pressão ofensiva que impede o oponente de conjurar técnicas ou até mesmo respirar. O taijutsu de Ryu é favorecido por sua armadura natural. Ele consegue receber golpes de oponentes de nível especial sem sofrer danos críticos imediatos. Só pra você ter noção, ele resistiu a ataques diretos da Rika em sua forma completa e continuou lutando como se nada tivesse acontecido. Além disso, sua resistência permitiu que ele jogasse de forma arriscada no corpo a corpo, aceitando trocar golpes porque sabia que o dano que ele causava era sempre superior ao que recebia. Ryu não luta como uma arte marcial refinada ou coreografada, como a de Yuji Itadori ou Maki Zenin. O estilo dele é mais voltado para brawling, briga de rua, de altíssimo nível, similar ao que é o Hakari. Ele utiliza ganchos diretos pesados para abrir a guarda do oponente. Durante a luta em Sendai, ele usou um terreno urbano para encurralar Yuta, alternando entre disparos a queima-roupa e socos reforçados. O que torna o combate físico de Ryu letal é a transição imediata para o disparo. Ele pode desferir um soco e no milissegundo seguinte disparar um Granite Blades, a queima-roupa. Como ele não precisa de tempo de recarga para atingir sua potência máxima, ele não tem as aberturas comuns de outros usuários de projéteis. O maior testamento de seu taijutsu foi quando ele enfrentou Rika manifestada. Ele foi capaz de nocautear Rika momentaneamente com um soco poderoso, um feito que demonstra que sua força física bruta está no topo do verso de Jujutsu Kaisen, abaixo apenas das anomalias como Sukuna, Gojo, Imaki e Toji. Resistência extrema. A resistência de Ryu é, sem exageros, um dos maiores feitos de durabilidade física de todo o mangá de Jujutsu Kaisen. Ele não é apenas duro de matar, ele possui uma densidade corporal e uma reserva de energia que colocam ele em um patamar de tanque de guerra. Diferente de feiticeiros que precisam focar em energia em um ponto específico para se defender, Ryu tem a maior saída de energia amaldiçoada. Isso significa que o reforço natural que envolve o corpo dele é permanentemente mais denso e espesso do que quase qualquer outro personagem. Para você entender melhor, golpes que cortariam ou esmagariam um feiticeiro de nível 1 mal fazem arranhões em Ryu. Sua pele e músculos são imbuídas com tanta energia que ele se torna imune a ataques físicos convencionais. O maior testamento de sua resistência foi o confronto direto contra Rika. Rika é conhecido por sua força bruta avassaladora, capaz de esmagar maldições de nível especial com as mãos. Ryu não apenas trocou golpes com elas, mas suportou ataques diretos da Rika sem ser nocauteado ou sofrer danos internos graves. Ele foi capaz de manter a consciência e continuar lutando em alta intensidade, mesmo após ser atingido repetidamente por Yuta e Rika ao mesmo tempo. Um dos momentos mais impressionantes de sua durabilidade ocorreu quando Yu Tokotsu usou a técnica de Uru para redirecionar o próprio Granite Blades de Ryu contra ele mesmo. Ryu foi atingido pelo seu próprio golpe, o ataque com maior potência de fogo da Era Edo, e embora tenha sofrido danos visíveis, ele não foi derrotado. Ele se levantou e continuou a lutar, mostrando que seu corpo é capaz de resistir à sua própria força destrutiva máxima. Então se você já chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, já que eu percebi que 90% de quem assiste o meu canal ainda não é inscrito. E agora vamos entender a descarga de energia amaldiçoada. Diferente de outros feiticeiros, a técnica de Ryu não é um processo complexo de transformação de energia, é a capacidade de liberar força bruta em estado puro. O narrador afirma categoricamente que Ryu possui a maior saída de energia amaldiçoada registrada na história, superando até mesmo o feiticeiro de nível especial da era moderna. Então, o que isso significa na prática? Imagine a energia amaldiçoada com uma água em um cano. A maioria dos feiticeiros tem um limite de quanta água pode passar de uma vez, não importa quanta reserva tenha. Ryu tem o cano mais largo de todos.
inclusive lá ele. E ele consegue despejar uma quantidade massiva de energia em um único microsegundo. Esta é a característica mais perigosa de Ryu. Ele libera a mesma quantidade de energia usando a sua técnica inata, ou apenas disparando a energia pura. Em Jujutsu Kaisen, quando um feiticeiro usa uma técnica amaldiçoada, o ataque é muito mais forte do que um simples soco com energia. Com Ryu, essa diferença não existe. Se ele disparar um feixe de energia pura ou usar a sua técnica nomeada, a potência é a mesma. Isso permite que ele continue lutando com força total, mesmo após o uso de uma expansão de domínio, o período que a técnica inata geralmente fica queimada e inutilizável. Enquanto outros ficam vulneráveis, Ryu continua disparando canhões de energia pura. Embora a descarga possa ser feita por qualquer parte do corpo, como as mãos, Ryu a canaliza através de seu topete, que atua como um cano de precisão. O Granite Blast é capaz de vaporizar maldições de nível alto e destruir vários prédios com um único tiro. Além disso, ele pode disparar um feixe contínuo e maciço, ou fragmentar a descarga em dezenas de projetos menores, que vamos falar mais pra frente. No combate contra Yuru e Yuta, Ryu demonstrou que esses disparos menores podem curvar no ar e perseguir o alvo, tornando quase impossível de se esquivar de todos simultaneamente. A descarga de Ryu é tão rápida que ele o utiliza para empurrar oponentes ou anular ataques inimigos. Ele pode disparar a queima-roupa durante uma troca de socos. O impacto é tão grande que funciona como uma explosão de recuo, jogando o adversário para longe, antes que ele possa reagir. Em uma disputa direta de feixe de energia contra Rika, Ryu conseguiu sobrepujar a maldição, provando que sua capacidade de disparar é superior em termos de pressão imediata. Apesar de disparar rajadas colossais repetidamente, Ryu possui reservas imensas. Ele lutou uma batalha tripla de alto nível, usou expansão de domínio e continuou disparando os seus Granite Blades sem mostrar sinais de esgotamento. Ele só para quando o oponente é derrotado ou quando ele finalmente se sente saciado. Para você entender melhor, a técnica de Ryu não é sobre o que ele faz, mas sobre o quanto ele consegue liberar. É a definição de poder de fogo bruto, sem as limitações usuais de processos de técnica. Granite Blast. A técnica assinatura de Ryu é a manifestação máxima de sua altíssima saída de energia. Embora seja, em essência, uma aplicação de sua descarga de energia amaldiçoada, ela possui características específicas que a tornam uma das habilidades de longo alcance mais perigosas da obra. A característica mais icônica do Granite Blast é como Ryu o dispara. Ele utiliza seu cabelo, estilizado em um topete, como um canhão biológico. O topete serve como um ponto de foco. Ao concentrar a energia ali, Ryu consegue uma precisão e uma pressão direcional muito maior do que se disparasse pelas mãos. Além disso, por disparar do topo da cabeça, Ryu consegue surpreender oponentes que esperam ataques vindo dos punhos, permitindo que ele continue golpeando fisicamente enquanto o canhão carrega ou dispara. O Granite Blast não é apenas um laser, é uma massa de energia com poder de impacto e calor. Um único disparo é capaz de pulverizar prédios inteiros e criar crateras no solo urbano de Sendai. No mangá, o Granite Blast demonstrou ser ligeiramente superior em poder bruto ao feixe de energia disparada por Rika. Em um choque direto de poderes, o Granite Blast de Ryu conseguiu empurrar o ataque de Rika de volta. Ao contrário do que parece, o Granite Blast não é apenas um tiro em linha reta. Ryu demonstrou um controle magistral sobre a energia disparada. Ele pode dividir em um único Granite Blast ou em dezenas de projetos menores. Esses projetos agem como mísseis teleguiados que perseguem o alvo, dificultando a esquiva através da agilidade pura. Ele consegue dobrar a trajetória do feixe principal no meio do caminho para atingir oponentes que tentam flanqueá-lo. A maior vantagem tática do Granite Blast é a frequência devido à natureza única de Ryu. Ele pode disparar sucessivos Granite Blasts sem o cansaço ou a queda de potência que outros feiticeiros sofreriam. Isso cria uma chuva de artilharia constante que força o oponente a ficar na defensiva o tempo todo. Embora seja quase impossível de bloquear devido à força bruta, o Granite Blast é vulnerável a técnicas de manipulação de espaço. Uru, com sua técnica de dobrar o céu, conseguia desviar a trajetória do Granite Blast como se fosse um tecido. Yuta eventualmente usou essa mesma lógica para fazer com que o próprio disparo de Ryu caia sobre sua cabeça, sendo essa uma das poucas formas de causar dano real ao tanque, que é o Ryu. Com isso, ele tem também suas variações de disparos, como eu falei antes. São o que transforma esse canhão fixo em uma unidade de artilharia móvel e imprevisível. Embora sua força venha da saída bruta, sua genialidade em combate aparece em como ele manipula essa energia no ar. Por exemplo, o disparo de feixe contínuo, essa é a forma padrão do Granite Blast. Ryu libera toda a sua energia de uma vez, em um único fluxo massivo. Seu disparo é destruição total e superação de outros ataques de energia, como ele fez contra o feixe da Rika. Além disso, ele é um divisor de mares. Se o oponente tentar bloquear, a pressão continua e acaba por esmagar a defesa do alvo. Múltiplos projéteis. Ryu tem a habilidade de quebrar uma grande massa de energia em dezenas de esferas ou feixes menores simultâneos. Em vez de um grande laser, ele cria uma chuva de projéteis. Isso é ideal contra oponentes rápidos que conseguem se esquivar de um único tiro. Ele
cobre todos os ângulos de fuga do adversário, forçando-o ao ser atingido ou gastar energia excessiva para se defender de todos os lados. E também tem os projetos teleguiados, talvez a variação mais perigosa. Ryu não apenas dispara eles, ele consegue impor a vontade e trajetória à energia amaldiçoada após ela ter saído do seu corpo. Durante a luta contra Yuto e Yuru, vimos que os disparos de Ryu fazem curvas acentuadas no ar para perseguir os alvos. Ele consegue manter a consciência da posição dos projéteis, fazendo com que eles ataquem no ponto cego do oponente, enquanto ele mesmo avança para um combate corpo a corpo. Além disso, também temos os disparos a queima-roupa. Ryu frequentemente integra suas variações de disparo aos seus movimentos físicos. Ele pode disparar em uma pequena carga de energia no momento exato do impacto de um soco ou chute, multiplicando o dano físico com uma explosão pontual. Ele também usa essas pequenas descargas para se proporcionar no ar ou para empurrar o oponente para trás, criando uma distância necessária para o Granite Blaze completo. Além disso, o disparo de energia pura. Como mencionado anteriormente, uma variação crucial do disparo sem o uso da técnica inata. Como não há o brilho ou a assinatura de uma técnica sendo ativada, ele está apenas expelindo energia. Esses disparos podem ser mais difíceis de ler por feiticeiros que dependem de sentir a ativação da técnica amaldiçoada. O ataque vem de forma imprevisível. E do mesmo jeito, sem perceber, você já pode deixar o like aqui, se inscrever no canal e apoiar ainda mais o Visão Otaku se tornando membro aqui do canal. E com isso chegamos na sua expansão de domínio. A expansão de domínio de Ryu é um dos mistérios mais intrigantes de Jujutsu Kaisen, pois embora ele seja um dos poucos personagens capazes de realizá-la, nunca chegamos a ver seu efeito completo. O momento em que Ryu tentou expandir seu domínio foi um dos marcos do jogo do abate. Ele e Yuta, junto com Uro, ativaram seus domínios simultaneamente. Quando os três domínios são expandidos ao mesmo tempo, as condições da barreira tornam-se extremamente instáveis. O cálculo de sobreposição de três espaços distintos é complexo demais até para feiticeiros desse nível, e antes de qualquer um dos domínios pudesse se manifestar completamente e revelar seu nome, a barreira se despedaçou. Isso aconteceu devido a uma interferência externa de Kurokushi, a maldição da barata, e a pressão insustentável de três domínios colidindo. Infelizmente, Gege Akutami nunca revelou o nome oficial do domínio de Ryu, nem sua estética visual. No entanto, baseando-se em sua personalidade e técnica, pode-se pensar em temas voltados à gastronomia, devido à sua obsessão com sociedade e sobremesa, ou seus canhões, refletindo seu estilo de luta de bombardeiro constante. Como qualquer outro domínio refinado, o de Ryu garantiria que sua técnica inata atingisse o alvo sem chance de esquiva. Imagine um Granite Blade de potência máxima que não pudesse ser desviado por Uro ou bloqueado por Yuta. Dentro do domínio, a descarga de energia de Ryu seria onipresente, atingindo o oponente de todos os ângulos instantaneamente. Esse é o ponto mais importante. Normalmente, após usar uma expansão de domínio, a técnica inata do feiticeiro sofre um burnout e fica temporariamente inutilizável. Ryu é uma exceção dessa regra. Devido à sua natureza única, onde a sua energia pura é tão forte quanto sua técnica, Ryu não perde poder de fogo após o domínio. Mesmo com a técnica queimada, ele ainda pode disparar rajadas massivas de energia. Isso o torna um dos oponentes mais perigosos para se enfrentar logo após um colapso de domínio, pois ele não fica vulnerável como os outros. O fato de Ryu ter conseguido sustentar uma disputa contra Yuta, que possuía a Rika, que é um estoque imenso de técnicas, e Yuro, uma feiticeira de elite da era Heian, prova que seu domínio é de altíssimo nível. Não era um domínio incompleto, era uma técnica de mestre que falhou somente por rara coincidência. Só pra você entender, o domínio de Ryu é a arma secreta que nunca disparou, mas o simples fato de ele possuir o coloca no topo da pirâmide de poder de Jujutsu Kaisen. O jogo do abate. Bom, só pra avisar, contém spoilers. Se você tá acompanhando o anime agora, eu recomendo você não ver. Agora, se você não se importa, continue aí, mas eu vou estar deixando na marcação na tela aí pra você poder pular. O jogo do abate de Ryu na colônia de Sendai foi marcado pela sua busca pela sobremesa, uma luta que finalmente o deixasse satisfeito. Ele foi um dos jogadores mais dominantes da região, mantendo o impasse de poder contra outros 3 oponentes de nível especial. Antes da chegada de Yuta, Ryu fazia parte de um equilíbrio de poder de 4 vias na colônia de Sendai. Ele controlava uma vasta área graças ao seu poder de fogo, competindo contra Uro, a ex-capitã de um grupo de assassinos da era Heian, e Kuroshi, um espírito amaldiçoado de nível especial, a barata, e Druhuv, que eu não sei falar muito bem o nome, um feiticeiro antigo que usava Shikigamis para marcar seu território. Quando Yuta entrou na colônia e eliminou Druhuv e Kuroshi, o equilíbrio foi quebrado, levando a uma batalha tripla e insana entre Yuta, Ryu e Uro. Quando ele encontra Yuta, Ryu ficou encantado com o poder dele. Ele viu o jovem feiticeiro sendo o prato principal, que esperou por 400 anos. A luta terminou quando Yuta usou a técnica de Uro para redirecionar o próprio Granite Blade de Ryu contra ele mesmo. Ryu caiu derrotado, mas sorrindo, afirmando que finalmente estava cheio e satisfeito com o combate. Diferente de muitos oponentes, Yuta poupou a vida de Ryu e Uro após pegar seus pontos para adicionar novas regras ao jogo. Infelizmente, a satisfação de Ryu durou muito pouco. Algum tempo após a luta em Sendai, ele cruzou o caminho de Sukuna, que já havia possuído o corpo de Megumi. Sukuna reconheceu a resistência absurda de Ryu, comentando
mostrando que ele era difícil de cortar e que um ataque comum não seria o suficiente. Apesar de sua durabilidade lendária, Ryu não foi páreo para o Rei das Maldições. Sukuna utilizou um corte vertical massivo que dividiu o rosto e a cabeça de Ryu, matando-o instantaneamente. Ryu terminou sua participação como um dos jogadores com maior pontuação acumulada, cerca de 77 pontos antes de enfrentar Yuta, os quais foram posteriormente transferidos ou utilizados para as regras criadas pelo grupo dos protagonistas. Ryu não foi apenas mais um figurante do jogo do abate, ele foi o homem que ostentou a maior saída de energia da história e forçou um feiticeiro de nível especial ao seu limite absoluto. Ele entrou na história em busca de uma sobremesa e saiu dela saciado, deixando claro que, em um mundo de maldições e técnicas complexas, às vezes a força bruta e a vontade pura são as armas mais devastadoras. Ryu morreu como viveu, com um apetite gigante e a postura de um rei. Se você chegou até aqui, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like para continuar trazendo vídeos para você nesse nível. E se você quer continuar nesse tema, clica aqui na tela e vai assistir o vídeo de todas as técnicas e domínios de Yu Tokutsu, desde sua habilidade de cópia até sua expansão de domínio completa. Você vai entender tudo sobre ele. Te vejo lá.